E hoje vamos falar sobre um assunto que me interessa profundamente, as células-tronco. E quem vem falar sobre o assunto, que está mais do que na moda, é o especialista em hematologia e hemoterapia, membro da International Society for Cellular Therapy, Dr. Adelson Alves da Silva. Obrigado pela presença. Tá bom, querido? Fique em casa, sinta-se em casa. Eu te falei em off aqui, é tudo verdadeiro, porque eu tenho muito interesse por esse assunto. Acho que vocês cientistas estão num caminho mais do que certo nessa história. E esse tema agora virou moda, está em voga, enfim. Para começar o nosso papo, vamos esclarecer o que são as células-tronco, para que elas servem. Bem, as células-tronco são células especiais que têm a capacidade de se transformar em outras células especializadas do nosso organismo, seja de tecidos ou de órgão. Elas seriam, como assim dizer, como se fossem o coringa de um carteado. Eles têm a capacidade, a coringa tem a capacidade de se transformar em qualquer carta do baralho. Então são essas, assim, de um modo geral, a definição do que são células-tronco para que seu público entenda, num linguajar bem acessível, o que são células-tronco. Agora, elas são sempre encontradas em cordão umbilical ou podem ser encontradas em outros? As células-tronco, as células-tronco adultas, elas têm dois sítios, dois locais preferenciais dentro do nosso organismo. Elas são oriundas principalmente da medula óssea, que é o interior dos nossos ossos, o tutano dos ossos, e no sangue do cordão umbilical, onde elas têm uma riqueza muito grande em quantidade. Então são esses dois locais principais em que o nosso organismo deposita ali as suas células-tronco. Olha, a histologia é um assunto que me interessa até porque sou botânico, eu tenho paixão por isso, mas é muito complexo, é muito difícil. E talvez a minha ignorância em relação à histologia, que é o estudo das células e tal, faça com que eu tenha essa loucura em ver essa história crescendo. E eu acredito, sinceramente, até intuitivamente, sei lá, que nós vamos ser grandes surpresas em relação a isso. Sim. Agora, que doenças podem ser tratadas com sucesso em relação à célula-tronco? As células-tronco já são nossa conhecida há mais de 4 décadas. 4 décadas? Isso. Virou moda 40 anos depois? Pois é. Nós já trabalhávamos com as células-tronco nos transplantes de medula óssea. Então, as células-tronco da medula óssea já são usadas por transplantes no mundo inteiro há 4 décadas. Só que em 1998, o Dr. James Thompson ganhou um prêmio Nobel de Medicina quando ele demonstrou que essas células-tronco, além de poderem se transformar em células do próprio sistema sanguíneo, ela tem uma capacidade de se transformar em outros tipos de células, seja o sistema nervoso, seja de qualquer outro órgão do nosso organismo. Daí o crescente interesse pelas pesquisas e pela utilização de células-tronco naquilo que hoje se chama medicina regenerativa. Nós vivemos mais e é mister que vivamos melhor. E as doenças degenerativas estão ocupando um espaço muito grande na vida de todos nós. E as células-tronco vêm exatamente preencher essa lacuna, quer dizer, trazer uma luz no fim do túnel para doenças para as quais a medicina já não tinha mais nenhuma arma. Então, é uma dádiva da natureza. Um dos principais objetivos da medicina é ajudar o corpo a se autocurar, fortalecendo o seu sistema imunológico. Que muitas vezes lê errada, por exemplo, vamos falar de câncer. Sim. Já que nós estamos falando de histologia. Certo. O sistema imunológico não lê a célula cancerosa, não entende Perfeito. A célula cancerosa como uma célula normal, né? Essa é uma teoria, né, vigente, ultramoderna agora, em que quando a célula nossa
muda o seu padrão genético, em vez do organismo reconhecer aquela célula como um corpo estranho e passar a atacar, ela não entende assim e entende que aquela célula faz parte do seu portfólio de células. Então, aquela célula começa a se multiplicar indefinidamente. Ao contrário, existe como muitas vezes o nosso organismo entende que algumas células do seu próprio corpo são estranhas e passa a atacar e dá aquelas doenças autoimunes, as artrites, o escleroma, a esclerose múltipla e outras doenças autoimunes, o diabetes tipo 1. Então, são nesse boom, né, essas terapias avançadas que estão sendo, que estão vindo com as células-tronco. Né? Por isso que é importante que as pessoas se conscientizem que a coleta do sangue do cordão umbilical é uma arma poderosíssima que o médico dispõe para muitas doenças que estão acometendo pessoas e para as quais a medicina já não tinha mais armas. Então, é uma dádiva da natureza. As gerações passadas, a minha geração, outras gerações, não tiveram essa oportunidade de guardar as células suas ou dos seus filhos pensando nisso, nesses avanços da medicina. As gerações de hoje, as gerações atuais, têm essa opção. E é melhor você tê-las guardadas e não precisar do que você precisar e não tê-las. Esse é um recado que eu, como médico, que enfrento isso no meu dia a dia, né? Eu viajei o mundo inteiro para antes de... Nós conversávamos sobre isso agora há pouco, isso, né? Para trazer para o Brasil essa assertiva, quer dizer, da importância de se ter as células-tronco congeladas, disponíveis. Exatamente. Eu tenho um amigo que é bastante conhecido da mídia, não vou citar o nome, e que ele fez isso. Sim. Ele congelou essa célula dos filhos. Sim. E ele diz o seguinte: espero não precisar nunca. Sim. Mas elas estão lá preservadas. Certo. Eu acho isso... Porque, não sei, Adelson, uma coisa que me incomoda é porque o avanço tão grande da ciência, da tecnologia, da própria tecnologia médica, hoje, por exemplo, esses coquetéis mesmo do HIV, que combater o HIV, a pessoa pode, inclusive, ter uma qualidade de vida, hoje não se morre, assim. Isso. É claro, é letal, mas não é como era antigamente. Sem dúvida. Eu não entendo como uma doença detectada no século XVIII, como é o caso do câncer, a gente não tem até agora nada. Tem químio, tem rádio, tudo bem, mas... E as células-tronco vêm de encontro a isso. Muitas doenças, doenças fatais, ela está acenando com uma projeção muito grande de melhoria, de controle dessas doenças. Muitas vezes o nosso objetivo não é curar aquela doença, mas controlar. A medicina, ela tem esse paradigma. Muitas doenças, ela não cura, mas ela consegue o controle, trazendo uma qualidade de vida melhor para essas pessoas. Isso é muito importante hoje porque é um boom mundial. As pesquisas no mundo inteiro, há um mês eu fiquei na Inglaterra durante 3 meses, exatamente em contato com outros pesquisadores, com outros médicos. Minha função é essa, vendo os avanços da terapia celular com células-tronco numa gama muito grande de doenças na chamada medicina regenerativa. Pesquisas que estão sendo feitas aqui e no mundo em trauma raquimedular, aqueles pacientes cadeirantes, esclerose múltipla que ceifa muitas vidas, esclerose lateral amiotrófica, diabetes mellitus tipo 1, aquele diabetes por agressão das células produtoras de insulina, e uma série... E o câncer mesmo. O câncer mesmo, o neuroblastoma, tem muitos trabalhos já mostrando a efetividade. Aí eu quero estar vivo para poder... Estaremos. Gostaria, eu estou com bastante idade, mas eu gostaria de estar vivo para acompanhar a cura, não o controle, a cura dessas doenças. Eu estava falando outra hora, um colega seu, da imprensa, da mídia,
se esse ator que agora foi acometido por uma doença de curso bastante agressiva, se ele tivesse nas mãos, se ele tivesse suas células-tronco congeladas, ele estava com uma arma poderosíssima para a cura dessa doença. Porque é um câncer do sistema linfático, do sistema sanguíneo, e ele estaria com um percentual de cura muito forte, com suas células-tronco ali congeladas, preservadas, dentro dessa tecnologia que hoje o mundo inteiro está colocando à disposição das pessoas. Eu não tenho dúvida que você está certo, eu fico muito à vontade, porque você tem uma formação biológica, quer dizer, fico mais tranquilo nessa nossa conversa para dizer a você que é um dos maiores avanços da medicina nas últimas décadas. É comparável aos outros grandes avanços, não é? Os transplantes cardíacos, enfim, uma série de avanços da medicina. A terapia celular hoje está catalogada nesses grandes avanços. O mundo inteiro pesquisa, o mundo inteiro. Você imagina a minha alegria em saber isso, e depois de tantos anos de prática médica, quantidade de pacientes que eu já atendi, que eu atendo, a minha equipe, e saber que muitos deles eu não tenho uma arma na mão para lhes oferecer num momento crucial como é esse. Nós estávamos conversando em off sobre uma matéria que nós fizemos, que nós gravamos, num banco de células, para que a gente pudesse ilustrar um pouco mais essa nossa conversa. Vamos assistir os dois? Pois não. Roda. Estamos aqui num serviço